É Deus que se manifesta, é Deus que interfere, é Deus que dá sentido, é Deus que coloca o rumo. E tudo isso só com um sentido, só com uma razão, só com uma fonte: o amor. Infelizmente, o amor hoje, ele não somente é depreciado, mas é banalizado. Até porque o que se entende muitas vezes de amor, humanamente falando, e já que é humanamente, é sem entendimento real, a verdade é essa, né? O que de fato é o amor, já se sabe que é algo caricato. A nossa expressão de amor, muitas vezes, o amor de mãe, é verdade, o amor de mãe é um amor. O que é o amor de mãe perto do amor de Deus? Nada. Né? Muitas vezes nós até elevamos, né, o ser humano, o que é bondoso, o que é caritativo, né? Não é nem caridoso, ele é caritativo, né? Que é uma diferença entre o caritativo e o caridoso. O caritativo, ele está querendo promover as pessoas, querendo fazer com que as pessoas estejam bem. Ele quer ver a pessoa numa situação boa, ele não quer a pessoa numa situação ruim, ele é caritativo. O caridoso, não. O caridoso, tudo nele é por amor. Tudo nele é no amor. Muitas vezes até uma chamada de atenção forte, muitas vezes até, né, uma colocação no seu próprio lugar. Tem pessoas que querem agir com caridade, mas sem, muitas vezes, a ação necessária para um momento. Não podemos com isso confundir, né, o amor com um apego, com uma certa até fraqueza humana, por uma preferência que de repente possamos ter por pessoas, né, ou por coisas. Quanto mais nós vamos avançando no tempo, mais nós vemos as coisas ter muito mais valor do que as pessoas, muitas vezes. O desejo, né, um desejo humano de crescimento, que não é ilícito, não é ilícito querer ter um crescimento financeiro, não é ilícito ter um crescimento, né, pessoal, psicológico, não é ilícito. O que é ilícito é colocar isso acima do outro. O que é ilícito é eu fazer de um plano meu, né, o rebaixamento do outro, o escorar o outro, esquecer muitas vezes até de onde eu vim, esquecer o quanto Deus já me amou e eu não consigo ser caridoso, eu não consigo amar de verdade. Mas peguemos o texto de São João, da primeira carta de São João. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículos de 7 a 10. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículos de 7 a 10. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em termos ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados.
Palavra do Senhor. São João chega a ser até contundente, né? Ele diz que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, aquele que em tudo só pensa em si, muitas vezes a gente pode dizer, mas eu ajudo muitas pessoas. Infelizmente hoje, em tempos de mídias sociais tão, né, avançadas, a gente vê muitas pessoas fazendo as coisas por likes, fazendo as coisas, curte aí o canal, fortalece o meu canal para que eu possa ajudar mais pessoas. Sempre há algo em troca. Sempre, mas se não tiver em troca, ele não vai conseguir. Será que não? Será que se eu abrir mão do meu plano para tomar o plano de Deus, seja ele qual for, a meu respeito, porque o amor de Deus manifestado na tua vida é o que ele pensa a teu respeito, é o que ele quer a teu respeito. E com certeza é superior ao que você pensa a seu respeito, ao que você quer a seu respeito. A igreja nos últimos dias nos ensinou muito. Agora mesmo nesta guerra, né, que está acontecendo lá na Terra Santa, Israel mandou um comunicado de que estaria bombardeando Gaza, a cidade de Gaza, sem piedade. E disse para que todos se retirassem. Deu o tempo, né? Tem um protocolo que diz, olha, tem que avisar antes e dizer que vai ter vai minar lá o pessoal de mísseis, bombas, sei lá. Então eles fizeram o protocolo todo direitinho. E muitos saíram. Ali naquela região, a igreja tem muita gente. E não só a igreja romana, católica romana, mas a ortodoxa também. E eles disseram, tem que sair todo mundo, vai ter tanto tempo para sair, porque o bombardeio, que podemos até entender, mas é duro isso. O que a igreja e os patriarcas ortodoxos fizeram? Disseram, nós não vamos sair. Vamos desafiar, né? Politicamente, não. Não tem a ver com política, não tem a ver com filosofias ou, sei lá, cargas d'água que seja. Nós não vamos sair. Porque os nossos doentes e os nossos idosos não suportariam a retirada. E não conseguem sair. Eles morrerão. E nós morreremos com eles. Plano de Deus. Então o plano de Deus é que todos morram? Não, que todos se amem. Isso é amai-vos uns aos outros. Isso é entregar tudo. Isso é abrir mão do plano pessoal para que o plano de Deus se faça. Não no sentido de tomada de algo. O amor que dá vida. O amor que tudo entrega pelo outro. O amor que tudo corrige. Para nós, é algo inconcebível. Mas Israel, isso não tem a ver com Israel. Isso não tem a ver com a guerra. Isso tem a ver com o amor. Com a entrega da própria vida. Isso é consagrar a vida a Deus. Isso é não olhar para circunstâncias, desejos pessoais, sei lá, o que for que nós podemos sentir e que muitas vezes colocamos em prática o nosso plano pessoal dentro do que achamos ser o plano de Deus. Deus até permite, esperando que nós nos convertamos no decorrer da nossa vida. É só a gente parar para pensar quantas pessoas, de repente, se casaram,
ou se tornaram um sacerdote, uma freira, um consagrado, sei lá quem, né, dentro da igreja, numa vida ascética. E depois, de repente, porque ninguém sabe por quê, saiu, abandonou tudo, largou tudo. Ah, não era o meu lugar ali, aquilo ali não era bom e tal. A culpa sempre é de alguém. Ou de alguém, ou das circunstâncias, ou sei lá do que for. Nunca é da falta de amor. Nunca é da oblação verdadeira, que não acontece. Nunca é de se renunciar a si próprio. Nunca é de se excluir para que o outro possa. Isso é promover o outro. Claro, acabamos de ganhar uma cesta básica, né? Aquilo, né? Acabamos de ganhar uma cesta básica. É bom, né? Mas melhor ainda é dar a vida. É bom dar ao outro. É bom valorizar ao outro. É bom dar sentido ao outro. Mas melhor é dar a vida. Para o outro. Pelo outro. Cada um de nós precisa compreender como Deus quer que façamos isso. Eu não posso compreender pelo Dino, ou pelo André, ou pela Ana. Eu não posso. Mas a Ana é tua esposa, sim. Mas nesse sentido, somente ela pode compreender. Eu posso ter uma ideia, mas que não pode ser o que Deus deseja para ela. Eu só sei dizer aqui uma coisa. É que o amor dói. Quando ele é verdadeiro, ele dói. Ele nos desaloja. Ele nos humilha. Ele nos expõe. Ele nos enfraquece. Esse é o verdadeiro amor. Eu me lembro da trilogia do Hobbit. No momento em que um dos personagens está diante de um rei, aquele sentimento que ela tinha, aquilo não era verdadeiro, porque ela era de uma raça e a pessoa que ela amava era de outra. Aquilo ali não existe, aquilo ali não é. Isso é falso. E depois que tudo se desenrolou, depois que se perderam a vida, depois que houve morte, massacre, e que ela perdeu o amor da vida dela, ele compreendeu que a negativa dele era porque ele também tinha perdido o amor dele numa guerra. E a dor dele era tão grande que ele tomava essa dor e não entendia a dor dos outros. Porque a dele era mais importante. Porque o sofrimento dele era que importava. Mas no final, em que ela estava diante do corpo do amado dela, e ela olhava para ele e dizia: por que dói? Por que está doendo tanto? Tranduil diz a ela a si mesmo: porque é verdadeiro. Porque o que tu sentias por ele é verdadeiro. Porque o que tu sentias por ele é autêntico. O amor é assim. O amor nos faz autênticos. O amor nos mostra quem verdadeiramente somos, o que verdadeiramente queremos, o que de fato é a nossa intenção. O amor mostra. E como colocar isso em primeiro plano na minha vida? Como eu vou expor este amor e fazer com que ele tenha primeiro lugar na minha vida em todas as circunstâncias, já que eu tenho tantos outros planos, já que eu tenho tantos esquemas, já que eu sonho tanto nesta vida, já que eu, poxa vida, lutei tanto, de repente por uma causa, sei lá o quê, agora me encontro com este Jesus que morre por mim, toca no meu coração com seu espírito e começa a me levar para outro lado, para o lado que eu não quero, porque eu quero aquilo que eu tanto sonhei.
aquilo que eu tanto queria. Aí entra a escolha pessoal. Aquilo que eu dizia. Nenhum de nós pode escolher pelo outro no amor. Quantas pessoas a gente ouvia dizer, né, antigamente, né, uma coisa tão dura, né? As pessoas se casavam, as famílias arrumavam, né, os matrimônios, as pessoas casavam sem amor. Ah, mas com o tempo vocês vão se amar. Até acontecia. Mas quantas violências também aconteceram? Quantas desgraças aconteceram? Por quê? Porque não deixamos que o amor de Deus tivesse o primeiro lugar dentro de todos os planos de nossa vida. Colocar o amor em primeiro plano, em primeiro ponto, é convencer-se que as pessoas valem muito mais que as coisas. Não importa o que eu estou desejando. Importa que Deus dê um sentido à minha vida, e a minha vida para Deus agora depende de outros. Que outros estejam bem, vocês me entendem? Seja a família, seja a comunidade, seja a igreja, seja a minha missão, seja o meu apostolado. Colocar o amor de Deus em primeiro plano é eleger o perdão acima do orgulho. Porque para amar, em quase todas as circunstâncias da vida, a gente tem que exercitar o perdão. Quem nunca perdoou ou foi perdoado? Por alguma coisa que cometeu ou que cometeram contra ele? Todos nós. Já erramos contra alguém? Ou já erraram contra a gente? Se não houver amor, não há o perdão verdadeiro. Colocar o amor de Deus em primeiro plano é permitir, aí sim é uma solução, que este amor venha a revolucionar a nossa vida. E eu não falo aqui de uma revolução, tá? Dos kamikazes, ou né, uma revolução francesa, ou uma revolução socialista, ou do proletariado, sei lá. Né? Hoje eu vi num dos grupos aqui da paróquia, né, alguém colocar a visão, né, a visão política de São Paulo, da Carta aos Romanos. A visão não, a linguagem política. Olha, eu te juro que eu corri para a Carta de São Paulo e fui procurar essa linguagem. Eu confesso que não encontrei. Mas esperar o quê, né? Temos que ter misericórdia. O amor, quando é colocado em primeiro plano em nossa vida, ele revoluciona. Ele revoluciona a vida daquele que se permite não mais escolher os planos que deseja, mas se deixar conduzir pelo plano de Deus. Sabe por quê? Porque o amor, ele dá sentido a tudo. A partir do momento em que eu me abro para esse amor de Deus, e que eu me abro para esse plano de Deus, a minha vida começa a tomar um outro sentido. E esta, hoje, para muitas pessoas, é o que tem causado muito problema, a falta de sentido na vida. Por causa da falta de sentido na vida, nós vemos depressão, ansiedade, as pessoas tirando a própria vida, por falta de sentido, desespero. Né? Onde tem o desespero significa que não tem uma esperança. Se não tem esperança é porque não existe fé. E se não existe fé, eu não conheço a Deus de verdade. Né? Existe uma escada, estar numa escada e começar a andar para trás. Ou seja, vai se arrebentar, vai cair, né? Vai cair para trás. Vai tombar na vida. É assim quando nós perdemos o sentido da vida. Perder o sentido, né? Não podemos. Deus não te criou para isso. Você não foi gerado para isso. Você não chegou até onde chegou para que agora você queira
dar sentido na sua vida. É Deus que dá sentido na vida. É o amor que dá sentido na vida. Sentidos que nos começam a dar, como eu disse, uma revolução na vida. De repente eu era grosseiro, de repente era uma pessoa ruidosa, era uma pessoa que não tinha paciência. Quando eu comecei a me meter agora com esse tal de Jesus, eu começo a ter cuidado nas palavras. E isso aqui não quer dizer que eu sou politicamente correto, não. Mas para dar amor ao outro, eu começo a ter cuidado com minhas palavras. Os meus gestos, que antes podiam ser estabanados, começam a ser acolhedores. Os conflitos nos quais era só começar e eu começava a destruir tudo ao meu redor, ou todos, agora já é uma reconstrução. Por que eu escolhi essa palavra reconstrução? Porque os conflitos destroem. Eles desconstroem. Eles tiram o sentido das coisas. Mas o amor constrói. Mas, acima de tudo, ele reconstrói. Principalmente a nós. Eu posso dizer isso para vocês com a experiência Theotokos de vida. Quantos de nós chegamos à comunidade todos arrebentados, posudos por fora, mas destruídos por dentro? Porque eu conheço os filhos da comunidade por dentro, por fora também, mas é por dentro que interessa. Totalmente destruídos. Eu fui o primeiro de todos que cheguei à comunidade e Deus está reconstruindo minha vida. Ainda não parou. Deus tem reconstruído. Quando eu via essa palavra, quando me vinha essas emoções sobre este momento aqui hoje, eu via o quanto Deus está colocando as peças, os tijolos, reconstruindo uma vida destruída pelo pecado. Uma vida viciada pelo pecado. Uma vida tomada pelos vícios. Enraizada, nos desejos mundanos, carnais, que são contrários ao que Deus deseja como beleza divina para cada homem. E tudo isso é lento. Tudo isso tem fases, tudo isso tem paradas, tudo isso tem momento que dá para andar, tem momento que dá para retroceder, tem momento que não vai para lugar nenhum. Porque se não tiver paciência, a gente deixa o amor ir embora. A gente deixa as pessoas irem embora. A gente deixa a graça ir embora. E perde a graça de Deus e a chance de se tornar alguém que ame. No final das contas, Deus, de tanto que ama, Ele deixa a gente escolher se quer isso ou não. Porque amar é uma escolha. O amor, ele não se impõe a ninguém. Ele se impõe pela sua beleza. É a beleza do amor de Deus em Cristo Jesus que impõe a nós o amor. Mas não é uma imposição que tira a minha escolha. Encontrar-se com o Senhor Jesus e permitir que o seu amor transforme é uma escolha todos os dias. É escolher todos os dias. A escolha do amor nem sempre é fácil. Principalmente quando se trata do que eu quero. Quando se trata dos meus vícios, quando se trata
daquilo que eu não quero que saibam de mim. Quando se trata das minhas fraquezas, muitas pessoas não conseguem amar e nem se deixar amar, principalmente por Deus, porque tem vergonha de si mesmo. E Deus é tão misericordioso que coloca no coração da igreja o sacramento da confissão, para que nós coloquemos para fora tudo aquilo que é vergonhoso, tudo aquilo que nos diminui, tudo aquilo que nos empata. E a gente só quer confessar. Eu respondi feio pro meu pai. Eu tenho vício de tal coisa. Mas não confessa aquele grande mal, o mal de não saber amar, o mal do egoísmo, que faz de mim alguém impossibilitado de experimentar a cruz. Ou seja, eu não consigo entender o significado real de renúncia. Eu consigo muito bem, muitas vezes, julgar o outro, né? Eu julgo, eu contesto, não compreendo, porque eu não sei renunciar. Porque eu não sei calar diante da injustiça, de repente, que estão fazendo comigo, com os outros que se danem. O que interessa é o que eu acho que é injustiça comigo. Se você é justo de verdade, você é justo com todos. Mesmo que esta justiça te fira, mesmo que esta justiça te diminua, mesmo que essa justiça te faça vergonha. Porque essa justiça nasce no amor. Daí, de escolha, o amor se torna decisão. Decisão que liberta. Quando eu escolho amar e fazer do plano de Deus o primeiro ato em minha vida, em todos os sentidos, eu começo a me libertar. Primeiramente, da caricatura que eu criei de mim mesmo, do personagem que eu criei de mim mesmo, daquilo que, de todos os meus sonhos, de todas as minhas ilusões. O amor, ele é libertador quando ele é decidido em Cristo. O amor, ele ilumina o caminho para todos, não somente para mim. Eu amo tanto minha comunidade, eu faço tudo por ela, enquanto ninguém pisou no meu pé. Enquanto ninguém me falou uma verdade na cara. Porque basta me falar uma verdade que aí eu não quero. Basta que a vida de um irmão te acuse. Acontece muito isso, né? Vida de comunidade. A vida do irmão acusa a minha maldade, acusa a minha preguiça, acusa a minha inveja. A vida do irmão me humilha. Por isso existem conflitos. Por isso eu ainda não me decidi de fato por amar. Porque eu não compreendo o amor de Deus nesse sentido. E por isso eu continuo preso dentro das minhas ideias. Por isso é que dizemos, o amor ilumina a todos, não somente a mim. Se o meu amor ilumina somente a mim, não é amor. Ou seja, um amor é um amor próprio, que é um falso amor. O verdadeiro amor ilumina a mim e a todos os que estão ao meu redor. Porque Cristo é o sol. Porque Cristo é o sol. Amar é semear vida onde há morte e aridez nas almas. Olha, como nós vemos a cultura da morte hoje, né? Sendo propagada de tudo quanto é forma, às vezes das maneiras mais sutis. Acho que está fazendo uns 10 dias que eu e a Ana saímos para comprar umas coisinhas assim para a gente celebrar o aniversário da Celine. Aí nós fomos numa loja de presente, loja de aniversário.
acho que era beber alguma coisa. Aí nós entramos lá. Logo, olha, da entrada até no meio, todos os enfeites eram de caveira, era de esqueleto, era de tridente, era de diabo, era de chifre. Eu digo, mas tudo isso é para festa de criança? Ah, mas isso aí é uma cultura, isso é cultura da morte. Isso aí é fazer da morte algo bonito. A morte ela é bonita quando a vida é bonita. A morte é bonita quando a vida é em Cristo. E nenhuma dessas figuras se encontra dentro desta morte bonita. Entenderam? Então, a cultura da morte hoje é promovida. Promovida a passos largos. Mas este amor que ilumina, que dá vida, que semeia essa vida, ele também gera nas almas um outro sentido. Tira a alma da aridez. Aridez que impossibilita de rezar. Aridez que tira o sentido da vida de oração. Aridez que não encontra sentido nenhum em viver, por exemplo, como nós, uma regra de vida, uma espiritualidade, uma missão acentuada. Viver sobre o estímulo de uma autoridade. Isso é a aridez que faz isso. No final das contas, tudo isso não está em mim, isso está fora de mim e eu não concordo porque eu não rezo. E se eu não rezo, eu não estou com Deus. Se eu não estou com Deus, eu não conheço o amor. Entenderam? Por isso, aquilo que ordena, eu recuso. Eu driblo. Eu tomo outra direção. Amor, no final das contas, nos enche de esperança. Onde somente há desespero, unidade, onde tem separação. O amor, ele promove o ser humano. Não somente porque dá um prato de comida. Não somente porque emprega quem está desempregado. Isto é muito bom. Conseguir um emprego para um pai, sustentar sua casa. Né? Enquanto a família não pode dar, quem puder ajudar, ajuda. É bom ver as pessoas fazendo isso. Mas como seria tão bom se em tudo isso nós também promovêssemos a vida interior. A vida interior das pessoas. Fazer com que as minhas caridades façam o outro se encontrar com Deus. Ter um encontro pessoal com o Senhor. É por isso que a igreja, as comunidades, as congregações, os institutos da igreja, que não estão envolvidos com política ou qualquer uma dessas coisas que tiram o sentido do amor de Deus verdadeiro, desejam que as pessoas tenham, na verdade, com cada ação que é feita, um encontro com Deus. O que seria a promoção humana sem o encontro com Deus? Um saco vazio. Um saco vazio. Muitas vezes, o amor é abrir mão dos próprios planos pessoais para dar lugar ao plano de Deus. Se você ainda não está preparado para abrir mão dos seus planos, para que o plano de Deus a teu respeito se faça, eu rogo a Deus que você possa ter tempo de poder rezar, de poder se encontrar com Deus, de poder fazer essa mudança de plano. Colocar o plano de Deus em primeiro plano é permitir-se crucificar para dar vida para o outro.
é permitir-se morrer para que o outro viva. E, meus irmãos, o promotor deste amor é o Espírito Santo. O Espírito Santo que só age em nós na oração. É uma coisa minha, tá? Não sei, de repente, se aparecer alguém para falar para você, você dê prioridade ao que o outro diga, né? Mas para mim, o Espírito Santo não se manifesta fora da oração. O Espírito Santo não se manifesta sem espiritualidade. Ah, mas a minha espiritualidade, a tua espiritualidade, quer dizer assim mesmo, vida no Espírito. Vida no Espírito é vida de oração. É vida recolhida. É vida na presença de Deus. Isso é espiritualidade. Sem o Espírito Santo, nada feito. Ele é o promotor desse amor.